Let's read now Joshua 24:14 and 15. Leamos então juntos Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. E diz-nos o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. If you could raise your hands on this question, how many of you would like to see your church grow? Se pudesse levantar a sua mão em indicação dessa pergunta, quantos de vocês gostariam de ver vossa igreja crescendo? Good. Muito bem. Too often we forget that the best growth in the church Muitas vezes esquecemos-nos de que o melhor crescimento na igreja is often our own children. muitas vezes os nossos próprios filhos. What we call in America internal church growth. E isso chamamos na América de crescimento interno. Often when you get people to come to your church from outside of your church, E muitas vezes quando pessoas vêm para a tua igreja de fora, they're happy for a year or two, eles estão felizes por um ano ou dois, and then many of these people move on to other churches. e depois muitos desses saem e vão para outras igrejas. But the backbone of your own church usually is people that grow up in the church and have a real commitment to it. Mas realmente a coluna ou sim, a coluna da sua igreja pessoalmente são aqueles filhos que cresceram dentro da igreja. Now in America there are a lot of books written on the subject of church growth. E na América há muitos livros escritos a respeito do crescimento da igreja, But very few have a chapter on growing the families from within the church. mas muitos desses livros têm pouco material incluso que trata ao tema de crescimento interno da igreja. And not a single one of those books has a chapter on family worship. E realmente, na maioria, quase nenhum daqueles livros tem um capítulo sobre a família e a adoração no lar. And yet I submit to you that those children who stay with the church E, no entanto, eu quero submeter a vocês, propor a vocês, que aquelas crianças que permanecem na igreja, when they reach adulthood, quando chegam à idade adulta, are usually those children that have experienced daily family worship. são normalmente as crianças que tinham experiência de culto doméstico diário no lar. In America today, 75% of the children who are reared in a church 75% de crianças que são criadas na igreja na América hoje do not continue with the church. quase não permanecem com a igreja. But 75% of the children who have daily family worship Mas 35% de crianças que têm experiência do culto doméstico no lar do continue with the church. permanecem com a igreja. So if you want your church to grow from within, Então, se quer que a sua igreja cresça internamente, por dentro, you need to engage in daily family worship. deve então estar envolvido no culto diário doméstico. And you need to encourage and train your church members to do that family worship. E como pastor, líder, precisa encorajar e treinar os teus membros para realizarem esse culto em casa. And you need to preach about this important subject to your members. E deve pregar a seus membros a respeito desse assunto tão importante. The way I am about to do to you right E now. deve pregar da forma que eu agora vou pregar para vocês agora. Family worship is the backbone of the family. O culto doméstico na família é o alicerce da igreja.
You can do a lot of things wrong as a parent E você, como parente, pode fazer muita coisa errada. and still, if you do daily family worship, E ainda, mesmo assim, se você mantém o culto doméstico, God may bless your efforts. Deus pode abençoar os teus esforços. But you can do a lot of things right as a parent, Mas você pode fazer muita coisa boa como parente, but if you don't do family worship, mas se você negligencia o culto doméstico, God, of course, can still be gracious to you, claro, Deus ainda pode ser misericordioso para contigo, but your children will miss something absolutely essential for adulthood. mas os teus filhos vão perder alguma coisa de absoluta importância para a sua vida adulta And for the Christian faith. e para a sua vida cristã. When my father and mother commemorated their 50th wedding anniversary, Quando meu pai e mãe celebraram os seus 50 anos de casamento, each one of us 5 children decided we would thank my mother for one thing and thank my father for one thing. cada um de nós, 5 filhos, decidimos que íamos agradecer ao nosso pai por uma coisa, alguma coisa em que ele fez grande impacto na nossa vida, e agradecer à nossa mãe por uma coisa também que impactou as nossas vidas. And we would not talk to each other ahead of time about what we were going to say. Decidimos não conversar um com o outro sobre o que o outro ia dizer. Well, in God's providence, all 5 of us thanked my mother for her secret prayer life. Bem, na providência de Deus, todos nós 5 filhos agradecemos a nossa mãe pelo seu impacto no culto, na oração. She's always been a prayer warrior. Ela sempre foi uma guerreira no aspecto da oração. But all 5 of us thanked my father for daily family worship. Mas todos 5 de nós agradecemos nosso pai pelo culto doméstico que ele dirigiu no nosso lar. And my older brother said this: E o meu irmão mais velho disse o seguinte: Dad, I want to thank you that I never had to doubt the existence of God. Pai, eu quero te agradecer que eu nunca tive que duvidar da existência de Deus, Because the oldest memory I have in my life, porque a memória mais antiga que eu tenho na minha vida, when I was 3 years old, quando eu era 3 anos de idade, I was sitting on your lap during family worship. estive sentado no teu seio durante o culto doméstico. And as you talked to us about the Lord, you were weeping. E quando falavas conosco acerca do Senhor, tu estavas chorando Out of love for Jesus por Christ. causa do amor a Jesus Cristo. And I looked up into your E face, eu olhei na tua cara, na tua face, and I said to myself as a 3-year-old, God is real. e eu disse a mim mesmo, como uma criança de 3 anos, Deus é real. How critical is family worship to you? O quão crítico é o culto doméstico para ti? Are you doing family worship? Você está realizando o culto doméstico? There are a few pastors in America who aren't even doing family worship themselves. Há muitos pastores na América que estão pessoalmente realizando o culto doméstico. That's a tragedy. E isso é tragédia. And that needs to change right away. E precisa mudar imediatamente. In 2003 in America, Em 2003, na América, there was a space shuttle named Columbia. havia uma nave espacial chamada Columbia. And as that shuttle re-entered the atmosphere, E ao reentrar a atmosfera terrestre, it blew up. ela explodiu. And all 7 astronauts died. E todos os 7 astronautas que estavam naquela neve morreram. The captain of that crew was a man by the name of Rick. O capitão daquela equipe era um homem chamado Rick, He was a solid Christian. e era um cristão maduro, comprometido. Before he went on that space shuttle trip, Antes dele viajar naquela viagem ao espaço, for 18 days, que levaria 18 dias, he made 36 videos. ele preparou 36 vídeos. 18 for his son and 18 for his daughter. 18 para o seu filho, 18 para a sua filha.
He said, "Children, your daddy is going to be gone for 18 days. Ele disse, filhos, o vosso pai vai estar viajando por 18 dias. But I don't want you to miss a single day of family worship." Mas enquanto eu viajo, não quero que vocês percam nem um dia sequer do nosso culto familiar. And so I have put my family worship lessons for you on these videos. Então eu gravei as nossas lições do culto doméstico para vocês nesses vídeos. You must listen to one each day. E vocês devem escutar um vídeo cada dia que eu estiver ausente. How important do you think these personal videos are to these two children today? O que acha? Qual é a importância desses 18 vídeos para cada um daqueles dois filhos ainda hoje? Family worship is very, very important. O culto doméstico é muito importante. I'm a teacher in a seminary. Eu sou professor num seminário, I'm a pastor in a church. sou pastor numa igreja. I love to write books. Eu amo escrever livros. But the most important thing I do in my entire life is to bring my family every day to the throne of God. Mas a coisa mais importante que faço na minha vida todos os dias é trazer a minha família ao altar do Senhor. So I want to look at this important subject with you Então, eu quero considerar esse assunto tão importante convosco in 4 thoughts this morning. em 4 ideias. First, we want to look at the duty of family worship. Primeiro, queremos considerar o dever do culto doméstico. Second, its implementation, that is, how you do it. Em segundo lugar, a sua implementação no lar. Then we want to look just briefly at some objections against doing it. Então, de forma breve, em terceiro lugar, vamos considerar algumas objeções que são levantadas contra o culto doméstico. And then I want to give you some motivations to encourage you to do it. E em quarto lugar, quero vos oferecer algumas motivações para vos encorajar a implementá-lo. Now, when Joshua says in verse 15, that was read to you, Quando Josué diz no versículo 15, que lemos juntos, "As for me and my house, we will serve the Lord." quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. The word serve in Hebrew can also be translated as worship. A palavra serve no hebreu pode também ser traduzida como adorar. I want you to think through this with me. E quero que vocês reflitam sobre isto comigo. Joshua is 100 years old, Josué tem neste momento 100 anos de idade. and he has such confidence in daily family worship E ele tem grande confiança no culto doméstico que ele realizou, that he says, "As for me and my family, even though I'm about to die, we will continue to do family worship." que ele diz a Israel toda que apesar de eu estar prestes à morte, eu e a minha família continuaremos a praticar o culto doméstico. You see, if you bring your children up doing family worship every day from when they're very young, Então, a questão é que quando você tem o hábito de criar os filhos na prática do culto doméstico desde a idade tenra, one day when they get older and they get married, they will continue doing family worship in their family. dia quando eles crescem e se casam, eles vão continuar a prática nas suas próprias famílias. Unless, of course, they rebel against the faith. A não ser, claro, em instâncias em que eles se rebelam e desviam-se. But Joshua, as he's about to die, Mas Josué, no final desse seu tempo aqui na terra, has confidence that his family will continue to worship the Lord. tem confiança que a sua família vai continuar a adorar ao Senhor. And later in this chapter, in verse 31, E mais tarde, nesse mesmo capítulo, no versículo 31, we read that Israel continued to serve the Lord all the days of Joshua and all the days of the next generation. nós lemos que Israel continuou a servir ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que seguiam na próxima geração. You see, God was blessing this daily
family worship to the whole nation of Israel. Deus estava abençoando esse culto doméstico no lar a toda a nação de Israel. Because Joshua's example influenced other people and they started doing family worship. Porque o exemplo de Josué influenciou outras pessoas e eles também estavam praticando o culto doméstico nos seus lares. And of course, Moses, who preceded Joshua, E claro que Moisés, que precedeu a Josué, had already set the example já tinha colocado o exemplo. and had said to them in Deuteronomy 6, E ele havia dito a eles em Deuteronômio capítulo 6, every day you shall teach your children the things of God. todos os dias vocês devem ensinar os vossos filhos as coisas de Deus. When you lie down and when you get up, Quando vocês se deitam, quando vocês se levantam, teach your children diligently, Moses had said. ensinem vossos filhos com diligência, disse Moisés. So what does it mean to do daily family worship? Então, o que significa mesmo realizar o culto doméstico? What does the Bible actually say we must do? O que é que a Bíblia diz que devemos realmente fazer? 3 things. 3 coisas que First- devemos fazer. First, the Bible says that we as fathers should give our children daily instruction in the Word of God. Primeiro, a Bíblia nos diz que nós, como parentes, devemos oferecer aos nossos filhos instrução bíblica. That doesn't mean just reading the Bible. E isso não significa apenas ler a Bíblia com eles. Of course, that is included. É parte do que devemos fazer. But we must talk to our children about what we read. Mas devemos falar com os nossos filhos a respeito daquilo que lemos. And we must talk diligently to them. E devemos falar com eles diligentemente. They must feel that our whole heart is in it. Eles devem sentir que o nosso coração está inteiramente no que estamos lendo e falando. We must speak to them earnestly from heart to heart about the great truths of the Bible. Devemos falar com eles sinceramente, de coração a coração, a respeito das verdades bíblicas. And how those truths must impact our daily E lives. falando com eles como essas verdades devem impactar e influenciar nossas vidas diariamente. And we need to do that every day. E devemos fazer isso todos os dias. Now, my oldest son is soon to be married. Meu filho mais velho vai se casar brevemente. He's 21 years old. Tem 21 anos de idade. Now, if my wife and I have done family worship 365 days a year, Se eu e a minha esposa realizamos o culto doméstico 365 dias por ano, because when I'm gone, she takes over and does it, porque quando eu saio, ela assume a responsabilidade. and you multiply that, say, by 21 years, Se multiplicar 365 por 21 anos, my son has had either me or my wife speak to him about God more than 7,000 times in his life. isso significa que o meu filho já ouviu ou a mim ou a mãe dele falar a respeito de Deus mais de 7.000 vezes nos 21 anos de idade que ele tem. You see, it's this daily instruction, day after day after day after day, that begins to form and mold a child's mind and soul. Essa instrução diária, dia após dia e dia após dia, falando das verdades divinas, que começa a moldar a criança, a sua mente, a respeito da pessoa de Deus para o resto da vida. Secondly, we need to engage in daily prayer before the throne of God. Em segundo lugar, em termos do que devemos fazer, devemos praticar a oração diariamente durante o culto doméstico. If Jesus told us to pray without ceasing, that surely applies to our families as well. Jesus nos disse para nós orarmos sem cessar, e isso certamente deve incluir a nossa vida diária e especialmente na prática do culto doméstico. In Jeremiah 10, Em Jeremias 10, God tells us that he will pour out his anger upon those families that call not upon his name. Deus diz que vai derramar a sua ira sobre aquelas famílias que não clamam ao seu nome. I don't think anyone here wants God's anger to be poured out on their family. Não creio que qualquer um de nós aqui
quer que Deus derrame a sua ira sobre suas famílias. One of the Puritans put it this way: Dos puritanos colocou a questão da seguinte maneira: a family without prayer is like a house without a roof, uma família sem oração é como uma casa sem teto, exposed to all the storms of heaven. exposta a todas as tempestades dos céus. And thirdly, we need to engage in daily singing of the praise of God. Em terceiro lugar, em termos do que devemos fazer, a Escritura diz que devemos nos envolver no cântico do louvor ao Senhor. Psalm 118 tells us Salmo 118 nos diz that you could hear singing from the tents of the righteous in Israel. que era possível ouvir, que podia-se ouvir os cânticos das tendas de Israel. So this wasn't just temple singing, Então, esse cântico não era apenas um cântico que acontecia no templo. but what the psalmist meant is as you walked through the tents of the Israelites, you could hear a family singing in that tent, and then you could hear a family singing in that tent. Mas o que o salmista queria dizer naquele salmo é que ao caminhar pelas estradas de Jerusalém, era possível ouvir uma família cantando naquela tenda, outra família cantando naquela outra tenda. This is God's call to sing in our families the praises of His E name. esse é o chamado de Deus para que nós possamos cantar nas nossas casas com as nossas famílias. Now, you who are fathers must lead your family then in family worship. Então, vocês que são pais devem dirigir as vossas famílias no cântico cristão no lar. You must be to your children prophetical teachers, Vocês devem ser para os vossos filhos professores proféticos, priestly interceders, intercessores sacerdotais and kingly guides. e certamente guias reais. And you do all three of these in family worship. E fazer todas essas três atividades no culto doméstico. You teach them as a prophet, Ensina-lhes como, you como pray for them as a profeta, priest, ora por eles como sacerdote and in your Bible discussions, you guide them as a king. e providenciando as instruções ao lhes guiar como um rei. Well, that leads us then to our second thought. How do we actually implement this family worship? Então isso nos leva ao nosso segundo pensamento a respeito do culto doméstico. Como implementar o culto doméstico? Well, the first thing I need to say is that you never indulge in any excuses to avoid family worship. Antes de mais nada, quero dizer que não devemos nos envolver em qualquer desculpas para evitar realizar o culto doméstico. Set it in your mind, you will do it every day. Resolva na tua mente que você vai realizar o culto doméstico todos os dias. Secondly, aim for brevity. Em segundo lugar, ao realizar o culto, seja breve. Doing family worship for a whole hour one day and then skipping it the next day is not very helpful. Realizar o culto doméstico por uma hora, um dia, e depois o dia seguinte vai deixar passar, não ajuda muito. Just as our bodies need a regular amount of food every day, Da mesma maneira que o nosso corpo precisa de uma certa quantidade de nutrientes todos os dias, so we and our children need regular spiritual food every day. da mesma maneira nós e nossos filhos precisam de comida espiritual regularmente todos os dias. If I were not doing family worship, I would say to you, start out with something very short, even 5 minutes. Se eu não estivesse a realizar o culto doméstico, eu diria a ti que comece talvez com alguma coisa básica que mesmo seja 5 minutos, se não consegue durar mais do que isso. And you can then build it up to 10 or 20 minutes or 25 minutes. Daí você pode ir aumentando aos poucos para 10 minutos, 20, 25 minutos, meia hora de tempo por dia. My experience has been that when children are very young, probably 10 to 15 minutes is enough. Na minha experiência é que se tem filhos muito novos, 10 a 15 minutos por dia é suficiente. As your children grow into the teen years, they want to dialogue longer about different issues, and then
well, 20, 25 minutes is probably better. Ao crescerem os filhos, eles vão querer começar a fazer certos diálogos a respeito do que estão a ouvir, estão lendo. Então aí, entre 20 a 25 minutos é tempo bom. Thirdly, lead family worship with a firm, fatherly hand and a soft, repentant heart. Em terceiro lugar, dirija o culto doméstico com uma mão firme de pai, mas ao mesmo tempo com um coração tenro, arrependido. Okay, let me give you now some practical guidelines for each part of family worship. Então agora vou oferecer algumas orientações práticas para dirigir o culto doméstico. First, for the reading of Scripture. Primeiro, no que diz respeito à leitura das Escrituras. Number one, have a plan. Em primeiro lugar, tenha um plano. Read 10 or 20 verses Leia 10 a 20 versículos from the Old Testament or sometimes from the New Testament. do Novo Testamento ou às vezes do Velho Testamento. We in our family read from the Psalms in the morning, and then we have a longer family worship in the evening. Como família, por exemplo, nós lemos dos Salmos de manhã e à tardinha nós temos uma sessão mais longa. When our children were young, we focus more on the Bible stories and the miracles and the parables. Quando os nossos filhos eram mais novos, nós concentrávamos mais tempo na leitura de histórias bíblicas, ou os milagres de Jesus, ou da Bíblia, ou então as parábolas. Now that our children are older, we just go from Genesis to Revelation. Agora que os nossos filhos cresceram, simplesmente lemos a partir de Gênesis a Apocalipse. Because we believe what J.C. Ryle said, Em que nós acreditamos no que J.C. Ryle diz. a whole Bible makes a whole Christian. Uma Bíblia inteira torna um crente completo. Now, if there are special occasions, we break away from that regular reading and we do a particular chapter for that particular occasion. Em ocasiões especiais, nós normalmente saímos da leitura rotineira e lemos alguma coisa de acordo com a ocasião. If our family is going to go on a trip, we will read Psalm 121. Por exemplo, se a nossa família está a viajar, nós podemos ler Salmo 121. If we're going to have Lord's Supper that morning, we'll read Matthew 26. Se vamos celebrar a ceia do Senhor naquela manhã, podemos ler Mateus 26. And then also involve the whole family, if at all possible, in the Bible reading. Também, se o quanto mais possível, envolva a família toda na leitura da Bíblia. Work hard to train your children to be able to read the Bible as young as possible. Exercite-se e faça todo o esforço para treinar os teus filhos a lerem a Bíblia desde a idade mais nova possível. And then let's say you're going to read 20 verses for that evening. Vamos supor que naquela tardinha vão ler 20 versículos. And you have 3 children, so you have 5 people in your E family. você tem 3 filhos, então são 5 pessoas na família. Well, you ask each one of them to read 4 verses. Então pede que cada um dos 5, incluindo mãe e pai, leiam 4 versículos. And this way they're all involved. Dessa maneira todos ficam envolvidos. Now, number 2, Em segundo lugar, some practical guidelines for biblical instruction. no que diz respeito à instrução bíblica, First, be plain in meaning. seja claro no sentido. When you speak to each child individually, speak at that child's level. Quando você fala a cada criança individualmente, fale ao nível daquela criança. Ask a 4-year-old question and ask a 16-year-old a 16-year-old question. Pergunte, faça a uma criança de 4 anos uma pergunta a uma criança de 4 anos. E faça uma pergunta a uma criança de 16 anos, a uma pergunta que é relevante, é de acordo ao nível da idade daquela criança. And use the question-answer dialogue approach. E faça uso do método de pergunta e resposta. As a father, you should only be doing about half of the talking. E como pai, você deve estar fazendo ao máximo metade da conversa. Because do you want to diálogo. talk back and forth with your children. Porque você quer conversar com os teus filhos, With each child. com cada um dos filhos. Also the very young children.
incluindo os mais novos. It's very important to speak with children about God when they're very young. É muito importante falar aos filhos a respeito de Deus quando são muito novos. Usually the first 7 or 8 years of their life, their basic ideas about life are formed in their mind. Normalmente, as crianças formam as suas ideias mais básicas a respeito de vida nos primeiros 7 anos de idade. You know what Martin Luther said? Sabe o que o Martinho Lutero disse? He said, if you give me your child until that child is 8 years old, Disse, se você me der seu filho até ela atingir a idade de 8 anos, that child will know the truth aquela criança vai conhecer a verdade through daily family worship. através do culto doméstico diário. And I could then give that child to the Roman Catholic Church for the rest of his life. E eu posso, depois disso, entregar aquela criança à Igreja Católica para o resto da vida dele. But what he learned in those first 8 years is foundational. Mas o que ela aprendeu naqueles 8 primeiros anos de vida é fundamental. So be sure that you don't wait until your child is 10 years old or 12 years old to begin to talk to him or her every day about the truths of the Bible. Então, tenha certeza que não espera até a tua criança chegue aos 10, 11, 12 anos antes de começar a falar com ele sobre as verdades da Bíblia. Also, be pure in doctrine. Em segundo lugar, não apenas seja claro no sentido, mas também seja puro em doutrina. Draw doctrines out of the Bible stories Retire ou tire doutrinas do texto bíblico and make them plain for your children. e torne-as claras para os seus filhos as entenderem. And then be relevant in application. Em terceiro lugar, seja relevante na aplicação. Don't be afraid to share your own experiences. Não tenha medo de compartilhar suas próprias experiências. If you're reading from a chapter on a given evening where a particular verse was made special to you, Se numa certa tarde você está a ler de um capítulo onde um versículo tem significado relevante a ti pessoalmente, tell your child what you experienced. diga aos teus filhos o que você experimentou a respeito desse versículo. And if it touches your heart E se o versículo toca ao teu coração, and you have to cry in front of your e child, você sente que vai chorar em frente dos filhos, that's fine. também está bom. It's wonderful to have your children see that you care so much about the things of God. É importante que os teus filhos vejam que você realmente se importa com as coisas de Deus. And then, and this is a very important one, be affectionate in manner. Em quinto lugar, seja afetivo nas suas maneiras. My model here is Solomon. My model is Solomon in the book of Proverbs. O meu modelo é Salomão no livro de Provérbios. Solomon is constantly saying, isn't he? My son, come, my son, and I will teach you wisdom and understanding. E ali naquele livro, Salomão sempre usa a expressão meu filho, venha meu filho, e eu te ensinarei e te darei instrução a respeito disto e daquilo. It is so warm. É tão calorosa a linguagem. You can see Solomon put his arm around his son and E draw him podemos close. ver Salomão colocando a sua mão sobre o filho e trazendo-o pertinho. My dad was very good at that. Meu pai era muito afetivo quando falava conosco. He would draw us close around him. Ele nos trazia bem pertinho dele. And then when he would go to pray, E depois ele começava a orar. he would often weep. E muitas vezes ele chorava. And he'd say, Lord, I cannot miss any of these children in heaven one day. E ele podia dizer, às vezes, muitas vezes dizia, pai, eu não quero ter saudade de qualquer um desses meus filhos no céu. Save their soul, Lord. Salva as almas deles, Senhor. Bless this family worship. Abençoa esse culto doméstico. Bring them to repentance and to E faith. traga os filhos a arrependimento e fé. And then when all of us got saved, E quando todos nós nos convertemos, he said, Lord, ele começou a dizer, Senhor, save all the grandchildren now. salva todos os netos. I can't miss any of them in heaven Não either. quero ter saudade de nenhum deles também. You see, take your children on your lap, your little children on your lap in family worship. Tome os filhos nos braços, no teu seio, durante o culto doméstico. Hold them close.
coloque-os bem pertinho de ti. Look them right in the eye. Olha-lhes bem nos olhos. Speak to them E from fala eye to a eye, eles, olho a olho, heart to heart, coração a coração, about the great love of God for sinners, sobre o grande amor de Deus pelos pecadores. about the need that they repent of their sins and A believe in the Lord respeito da Jesus. necessidade deles para se arrependerem e confiar no Senhor Jesus. Tell them how wonderful God is, Diga-lhes o quão maravilhoso Deus é. and that to serve Him is the only way to live. E que servir a Deus é a única maneira de viver. And then require attention. Em sexto lugar, Require attention. That they, yeah. requer que as crianças prestem atenção. Don't let them sit in a bodily posture that is irreverent. Não permita que as crianças se sintam e comportem-se de uma maneira irreverente. Don't allow them to make irreverent comments during family Não worship. permita que eles façam comentários irreverentes. Your family is worshiping God. Naquele momento, a tua família está adorando a Deus. Don't answer the phone. Não atenda ao telefone. Your audience with God is far more important than your audience with men. A sua audiência naquele momento com Deus é mais importante do que a tua audiência com os homens. Your caller will call back. E aquele que está a ligar ao telefone há de ligar de novo se for importante. Your family worship is so much more important. O teu culto doméstico para aquela hora é muito mais importante do que a chamada telefônica. Now, thirdly, a few guidelines for praying. Em terceiro lugar, no que diz respeito ao que devemos fazer no culto doméstico, primeiro, não é quanto à instrução bíblica, quanto à leitura bíblica, segundo a instrução bíblica, agora, quanto à oração no lar. Quanto à oração no lar. In our family worship, I begin with prayer as head of the household, and then my wife and my children take turns closing with prayer at the end of family worship. Na nossa experiência pessoal, na família, normalmente começamos, ele diz que ele começa por orar e no fim do culto, o resto da família vai orando um de cada vez para terminar e fechar o culto. I try not to pray too long. Tento não orar por muito tempo. 5 or 6 minutes is usually long enough. 5 a 6 minutos normalmente é suficiente. I try not to teach my children in the prayer. E tento não ensinar os meus filhos durante a oração. Too often we as preachers do too much teaching in our prayer rather than praying in our prayer. Muitas vezes nós como pregadores fizemos muito mais do que é necessário, tentamos ensinar na nossa oração do que realmente passar tempo orando. Teach with your eyes open and pray with your eyes shut. Ensine com os teus olhos abertos, mas ore com os teus olhos fechados. Be simple without being shallow. Seja simples, sem ser superficial. Pray for things that your children know something about. Ore pelas coisas que os teus filhos sabem alguma coisa a respeito. And ask your wife, E peça à tua esposa, when you come home from work, quando vem para casa do serviço, are there any special needs for any of the children I must remember in prayer tonight? existem quaisquer necessidades especiais dos filhos que devo me lembrar deles durante o culto hoje à noite? Do any of them have a test tomorrow at school? Há alguns dos filhos que têm testes exames na escola amanhã. Are any of them sick? Alguns deles estão doentes. Do any of them have a big event coming in the next week? Alguns deles têm eventos especiais na escola ou na comunidade a próxima semana. See, and then you bring those things specifically to God in prayer Então, sabendo dessas coisas, você pode especificamente orar por elas. so that your children know that also the very small things in their lives are worthy to bring to God. E dessa maneira, os teus filhos ficam sabendo que mesmo as coisas pequeníssimas nas coisas deles merecem ser trazidas perante Deus em oração. This is your way of teaching them what the Proverbs say, acknowledge the Lord in all your ways and he will direct all your paths. E esta é uma maneira de você os instruir e os ensinar a respeito do que o Provérbio 3 diz. Em todos os teus caminhos, confie no Senhor e reconheça-o, e Ele dirigirá todos os teus caminhos.
And teach each child how to pray. e ensine cada criança como orar. Teach them these 4 things. Ensina-lhes essas 4 coisas. That we should begin our prayers with adoring God, Primeiro, que devemos começar nossa oração com a adoração a Deus. telling Him how great and wonderful He is. E dizendo a Deus o quão grande e quão maravilhoso Ele é. Second, we should then thank Him. Em segundo lugar, que devemos agradecer a Deus. Thank Him also for family blessings, Agradecer a Deus pelas bênçãos da família, for spiritual life and for health, pela vida espiritual, pela saúde, and for gifts. pelos dons e dádivas. And then confess your sin. Em terceiro lugar, que devemos confessar os pecados, Confess your family os sins. pecados da família. And finally, supplicate. That is, tell the Lord all your needs. E em quarto lugar, a oração de petição, isto é, dizendo ao Senhor a respeito das nossas necessidades. Now, you train your children by taking them on your lap when they're about 3 years old. Então, você treina os teus filhos por os tomar bem próximo de ti, no teu seio, quando tem talvez 3 anos de idade, And you let them do the family prayer. e deixa-lhes fazer a oração familiar. But here's the way that I do it. A maneira que eu faço é da seguinte forma. I say to my 3-year-old, Daddy is going to whisper a few words into your ear. Eu digo para o meu filho de 3 anos, o papá vai lhe dizer algumas palavras nos teus ouvidos, And you say them out loud. e você deve repeti-las em voz alta. And then Daddy will whisper a few more words. E papá vai te dizer mais algumas palavrinhas, e você repete. So you teach them these 4 things in prayer by modeling it for them. Então você lhe ensina essas 4 coisas em oração por modelar essas coisas na vida dele. And they get used to hearing themselves do these 4 things. E eles começam a se habituar a ouvir a si mesmos fazendo essas coisas. So even as a 3-year-old, they get used to adoring God, Então, mesmo como uma criança de 3 anos, ele começa a se habituar a adorar a Deus, thanking God, a agradecer a Deus, confessing their a sin, confessar seus pecados and telling God their needs. e dizer a Deus as suas necessidades. Now, when the child becomes 4-year-old, Quando a criança chega aos 4 anos de idade, then I say to them, now, my son, my daughter, you begin the prayer yourself. então digo para a criança, agora meu filho, minha filha, você começa a orar por si sozinho. Now, they're still sitting on my lap. E estão ainda sentados no meu seio. And when you get stuck in your prayer, you just give Daddy a little poke with your elbow. E eu digo para eles, se você não ver que não consegue mais continuar na oração, simplesmente faz isso ao papá. And then I'll whisper a few more things in your ears, E eu vou dizer algumas palavrinhas a mais nos teus ouvidos and I'll help you out. e vou te ajudar. And I begin to help them less and less E until, yeah. until the time they're about 7 years old, they take over the prayer completely for themselves. Então, dessa maneira, eu começo a os ajudar menos e menos cada vez, e até aos 7 anos de idade eles oram sozinhos. So by the time they're 8 or 9 years old, if they have friends come over to join us in family worship, Pelo tempo que eles chegam aos 8, 9 anos de idade, mesmo quando tiverem amigos que vêm visitar, they feel very comfortable praying in front of their eles friends. já estão muito confortáveis e confidentes de orar por si mesmos em frente dos amigos. After all, they've been praying in front of the whole family for 5 years now. Já estão orando, afinal de contas, em frente da família por mais de 5 anos até agora. But what about the singing? Que tal o cântico? Sing doctrinally pure songs. Cante cânticos que são puros doutrinamente. And don't forget to sing the Psalms. E não se esqueça de cantar os salmos. That is God's wonderful singing book. Esse é o livro mais maravilhoso do Senhor, de cântico. And as Livro de cântico. Calvin said, the Psalms are an anatomy of all parts of the soul. E Calvino diz que os salmos são uma anatomia de toda a parte do cântico da alma. The Psalms are wonderfully God-centered. E os salmos concentram-se de forma maravilhosa em Deus. And teach your children to sing heartily. Então, ensina os filhos a cantarem de coração.
with all their mind and with all their feeling. com toda a sua mente, com todas as suas emoções. But what if they don't sing? What if they don't want to sing? E que tal se eles não cantam ou não querem cantar? What if I have a teenager who says, I won't sing? Que tal se temos um adolescente que diz, eu não quero cantar? Well, you can solve the problem quite easily. E você pode resolver o problema de forma muito simples. My son, if you don't want to participate in family worship, you will not also participate in family eating. Filho, se não queres participar no culto doméstico com a família, você também não vai participar na refeição com a família, não vai comer. No singing, no food. Não há cântico, não há comida. Your son will sing. Teu filho vai cantar. Now that night, when you go to bed with your wife, E naquela noite, quando vai à cama com a mulher, you get down at your bedside on your knees together, se coloca ao lado da vossa cama junto com a esposa, de joelhos. and I do hope that you as a pastor pray every day with your wife alone. E espero que você, como pastor, ora todos os dias com a esposa sozinhos. That's a very precious time É um tempo muito precioso esse. to pray to God as husband and wife. Orar juntos como esposa e esposo. When you pray together as husband and wife, ask God to bless your feeble efforts of family worship that day. Quando oram juntos como marido e mulher naquela noite, peça a Deus que abençoe os esforços teus, por fracos que sejam, que fez no culto doméstico mais cedo. To the welfare of the souls of your children. Para o bem-estar da alma dos teus filhos, dos vossos filhos. And ask Him to help you to do family worship better the next day. E peça a Deus que lhe ajude a realizar o culto doméstico melhor o dia seguinte. Okay, let's look now at my third point very briefly, a few objections against family worship. Então, vamos em terceiro lugar ao meu terceiro pensamento sobre algumas objeções ao culto doméstico. Our family doesn't have time for this. Objeção número 1, a nossa família não tem tempo para isto. What? You don't have time for the most important thing in your life? O quê? Você não tem tempo para a coisa mais importante da vida da sua família? That doesn't make sense. Não faz sentido. Others say there's no regular time where the whole family can get together. Outros dizem, bem, não há tempo regular em que a família se junta constantemente. Now, I admit that when your children become teenagers, that gets more difficult. Agora, aceito que assim que os filhos vão crescendo, isso pode ser um desafio. But work at it the best you can. Mas faça todo o esforço possível. Sometimes one of my children is in college when we have family worship. Às vezes um dos meus filhos está no colégio enquanto temos o culto doméstico. But see, then it's my responsibility as a father when that child comes home to have a private family worship with that child. Mas então essa é a minha responsabilidade como pai para ter um culto doméstico privado com esse filho quando ele volta. Others say our family's too small. Outros dizem a nossa família é muito pequena. We don't have children. Não temos filhos. Well, the Bible says, where 2 or 3 are gathered in my name, I will be in the midst of them. Bem, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. So if it's just you and your wife, have family worship. Então, se é você sozinho com sua esposa, tenha um culto doméstico. Others object and say, our family is too diverse. We've got a 4-year-old and we've got an 18-year-old. It's too diverse for everyone to profit from it. Outros dizem, bem, a nossa família é muito diversa, temos uma criança de 4 anos, outro de 8, outro de 16 anos. Não há nenhum benefício em fazer o culto doméstico com a família. That's not true. Não é verdade. Everyone can sing. Todos podem cantar, Everyone can pray. todos podem orar. The only difference is when you go to teach them, you must teach them at different age levels. A única diferença é que quando lhes ensinar, deve lhes ensinar aos níveis etários diferentes. But when you teach the 4-year-old at a 4-year-old level, it is actually good for the 18-year-old level, for the 18-year-old to hear you, because one day that 18-year-old will be married and he will have a 4-year-old. E quando ensina uma criança de 4 anos aos ouvidos de todos os outros, por exemplo, aos ouvidos daquele que tem 18 anos de idade, é boa coisa, porque esse mais velho está agora a aprender contigo
como ensinar uma criança de 4 anos. Dentro em breve ele também vai ter família e vai ter que dar a mesma instrução. So he will learn from you how he has to teach his own children. Então ele aprende de ti como ele deve ensinar os seus próprios filhos mais tarde. Others say, I just can't do it. I'm not very good at family worship. Outros dizem, não tenho jeito para fazer isso, para realizar o culto doméstico. If your church members say that to you, Se o teu membro da igreja diz isso a ti, then you should be a good Puritan minister então você deve ser um bom ministro puritano and say to them, e dizer a eles, I will come over to your house and I will model it for you. eu he de vir para a tua casa e vou te mostrar como. And then you'll get a free meal as well. E no fim do dia você até vai receber uma refeição grátis. Let me conclude then by giving you some motivations for family worship. Em quarto lugar, quero concluir por vos oferecer algumas motivações para realizar o culto doméstico. The first is the eternal welfare of your loved one. A primeira motivação é o bem-estar eterno dos teus entes queridos. Do you want to see the souls of your children saved? Você quer ver as almas dos teus filhos salvas? Well, of course you do. Certamente você quer. Well, engage then in daily family worship. Então, se é o caso, envolva a família no culto doméstico diário. Number 2, Número 2, the satisfaction of a good conscience. a satisfação de uma boa consciência. You know, life is very short. A vida é muito curta, sabe? We have a very short time to train our children. Temos muito pouco tempo para treinar os nossos filhos. And what a blessing it is when we come on our deathbed one day E que bênção é que quando chegarmos ao ponto da nossa morte um dia, and our children gather around us, e os nossos filhos se colocam ao lado de nós, if we could say, like the famous commentarian Matthew Henry, se nós pudéssemos dizer, como o comentarista famoso Matthew Henry, children, filhos, you do not have a perfect father. vocês não têm um pai perfeito. You have lived in this home and you have seen my faults. Vocês viveram neste lar, e vocês viram os meus erros. But children, you also know Mas filhos, vocês também sabem that your father has taught you every day about Jesus Christ. que o vosso pai vos ensinou todos os dias a respeito de Jesus. You know that Jesus Christ has been the center of this home. Vocês sabem que Jesus Cristo tem sido o centro desse lar. And your conscience will bear witness E a vossa consciência vai testemunhar that if you walk in any other direction in life than to serve Him alone, que se vocês caminharem em qualquer outra direção na vida além de servi-lo, you will perish eternally. vocês vão perecer eternamente. And so, children, don't dare to meet me on the wrong side of Jesus Christ on the day of judgment. Então, filhos, não se atrevam a se encontrar comigo no lado errado de Jesus Cristo no dia de juízo. How could Matthew Henry speak so boldly? Como é que Matthew Henry podia falar tão corajosamente? Well, because he did family worship every day. Simplesmente porque ele fez o culto doméstico todos os And dias. he had the freedom to talk to his children that way. E ele tinha então a liberdade para falar aos seus filhos daquela maneira. That brings me to a third motivation. E isso me traz a uma terceira motivação. Assistance in child rearing. Auxílio na criação dos filhos. Raising a child is no easy task. Não é fácil criar um filho. But in family worship, you learn to dialogue about everything together. Mas no culto doméstico você aprende a conversar com os filhos sobre todas e qualquer coisa. And that is a tremendous help. E isso é um auxílio tremendo. Because every day, you see, the lines of communication are open. Todos os dias as linhas de comunicação estão abertas. And your children are encouraged every day to ask you questions about E different seus things. filhos são encorajados todos os dias a fazerem perguntas a respeito da vida. I remember very well when my oldest child, I first had to tell that child about the facts of life. Eu me lembro muito bem quando da primeira vez que tive que dizer ao meu filho a respeito de alguns fatos da vida. I was a little bit nervous. Eu estive um pouco nervoso. I'd never done this before. Nunca tinha feito isso antes. But as I spoke to my son, Mas
ao começar a falar ao meu filho, I found it was very easy to do. comecei a sentir que era muito fácil, era uma coisa muito fácil de fazer. Because I had spoken to him all my life about intimate spiritual things, it became easy to speak to him about intimacy in physical things. Porque eu já estive a falar a ele toda a minha vida a respeito da intimidade espiritual. Agora comecei a achar que era também mais fácil conversar com ele sobre a intimidade física e outros aspectos da vida. So family worship helps you in all kinds of areas in life. Então, o culto doméstico te ajuda em todas as outras áreas da vida. So that your sons and your daughters feel very free to come to you about any question, any problem. De modo que os teus filhos, tuas filhas sentem-se livres para se aproximarem a ti com perguntas sobre qualquer assunto da vida deles. My son, for example, has now established a few businesses Meu filho, at the age of 21. meu filho, por exemplo, já iniciou um número de negócios nessa idade sua de 21 anos. A few years ago, he came to me and he said, Uns anos atrás, ele veio a mim e disse: Dad, I want you to go to lunch with me once a month and just talk about how I'm doing with me, how my soul is doing, how my business is doing. I want to just be with you and talk with you. Ele veio a mim um dia e disse: Pai, eu quero que você saia comigo para almoçar uma vez, um dia por mês. E durante esse tempo, para podermos falar juntos, quero você falar comigo sobre como estou em termos da minha alma, como estou em termos dos meus negócios, para simplesmente conversarmos juntos. Well, that's wonderful. E isso é coisa maravilhosa. But what gave him that idea? Mas o que lhe deu essa ideia? Well, it was, of course, family worship because Era we were used to claramente talking o together. tempo de culto doméstico. Nós sempre falávamos sobre todas as coisas. Number 4, the shortness of time. Em quarto lugar, a quarta motivação é a brevidade do tempo. You don't even know if you will live to be old enough to see your children leave your own home. Você nem sabe se vai viver até o tempo em que os teus filhos saem da tua casa. 8 years ago, I was in Latvia. 8 anos atrás, estive em Látvia. After I lectured, I came back to my room, E depois de eu dar aulas, voltei ao meu quarto. and as I went to lock my door, 2 men burst through the door. E enquanto eu estive a abrir a porta, dois homens me surpreenderam na porta. One man hit me here, E um homem me bateu aqui the other one had a knife, e o outro tinha uma faca na mão. and they put me on the ground and they tied me up in my hands and my eyes and my feet. Então me colocaram no chão, ataram-me aos pés, amarraram-me os braços, fecharam os meus olhos And they kept running the knife up and down my back e ficaram passando a faca na minha trás de cima para baixo and shouting, e gritando: "Mafia, mafia." máfia, máfia. And I had been told all day long that if you ever got into the hands of the mafia, you were a dead man. E eu já havia sido dito que se por alguma razão você cair nas mãos da máfia, você está morto. So I expected to die. Então eu esperava morrer. I actually didn't even ask the Lord that I would live because I thought, this is impossible. I'm going to die. E na verdade eu nem pedi ao Senhor para me livrar, porque eu pensei naquele momento, é impossível, vou morrer. So as I lay on the ground, Então, enquanto deitado ali no chão, I commended my life, my children, my ministry, everything to the Lord. então eu entreguei simplesmente a minha vida, meus filhos e família, o meu ministério, tudo nas mãos de Deus. Also all my failures as a father. Entreguei as minhas falhas como pai. And I asked the Lord to forgive me. E pedi ao Senhor para me perdoar. But I also realized at that time that only the blood of Jesus Christ could satisfy for my salvation. Mas também reconheci naquele momento que apenas o sangue de Jesus é suficiente para a minha salvação. Without that blood, I would have to go to hell. Sem aquele sangue, eu ia para o inferno. And I realized that while I was laying on the ground. E eu reconheci isso enquanto estive ali deitado. But at the same time, I was so thankful Mas ao mesmo tempo, eu estive tão grato that even though my children were still quite young,
E que apesar dos meus filhos ainda serem muito novos, that I had shared with them everything that was important in life. que eu já havia compartilhado com eles naquele momento tudo que era importante para a vida deles. And so I could surrender them to God E assim eu podia os entregar a Deus. and say, Father in heaven, E dizer, Pai Celestial, if they can no more have me as a father, se eles não podem mais me ter como pai, take my poor small efforts leve os meus pobres esforços. and take it over and be their father. E agora, Senhor, continua a partir dali como seu pai. Family worship A adoração no lar does so much for you. faz muita coisa para ti. The last thing I would mention, and then I want to conclude with a story, is this. E a última coisa que quero mencionar, a última motivação que quero mencionar e depois concluir com uma história é o seguinte. If you love God and you love His church, Se você ama a Deus e ama a igreja de Deus, engage in family worship. realize, faça o culto familiar. When children grow up knowing the Lord from very young, Quando as crianças crescem conhecendo a Deus desde a idade tenra, later on they make the best ministers and the best elders in the church. mais tarde eles se tornam os melhores ministros e melhores anciãos da igreja. And it confirms God's own promise, in the place of the fathers shall be the children. E isso confirma a promessa de Deus, no lugar dos pais serão os filhos. Now I want to close this talk with an example taken from the life of a missionary named John Paton. E quero fechar esse tempo com um exemplo tirado da vida de um missionário chamado John Paton. This illustration is a summary of everything I've tried to say to you in this hour. E essa ilustração é um sumário de tudo que, durante essa hora que passou, estive tentando vos dizer. John Paton's father was a very godly man. O pai de John Paton era um homem muito temente a Deus. Every day they engaged in family worship. Todos os dias realizaram o culto doméstico. And Paton wrote this about his father. E Paton escreveu o seguinte a respeito do pai dele. When he was on his knees and all of us were kneeling around him in family worship, Quando meu pai estava de joelhos e todos na casa ao seu redor, he would pour out his soul to the Lord ele derramava a sua alma ao Senhor and pray with tears for the conversion of the heathen world, e orava com lágrimas pela conversão dos incrédulos. and would lay our every need before God. E ele colocava todas as nossas necessidades perante Deus. And we would all feel as a family as if we were in the very presence of the living Savior. E nós sentíamos como uma família, como se estivéssemos todos na presença do Deus vivo. And we learned to love Him as our Savior and our best friend when we were very young. E nós aprendemos a amá-lo como nosso Salvador e nosso melhor amigo enquanto ainda crianças. And as we would rise from our knees each day, E quando nos levantávamos dos joelhos cada dia, I used to look at the light and the joy on my father's face eu costumava olhar na luz e a alegria na face do meu pai. and wish that I were like him, E eu desejava que fosse como ele. hoping that someday, in some way, Esperando que um dia, de alguma maneira, I myself might be part of the answers to his prayers eu também seja parte da resposta às orações dele. for the conversion of the heathen world. Para a conversão do mundo pagão. You see, it was no coincidence that John Paton went as a missionary to the heathen. Então, na verdade, não é coincidência que John Paton acabou saindo como missionário ao mundo pagão. It was no coincidence that when his wife died and his child died, Não foi coincidência que quando a sua esposa morreu e seu filho morreu, and they were buried, e eles foram enterrados, and he had to sit on their graves so that the cannibals wouldn't dig up their bodies and eat them, e ele teve que sentar nos seus túmulos para guarnecê-los, a fim de que os canibais não viessem retirar os corpos e os consumir, that he had the courage to persevere. ele teve, mesmo assim, coragem para perseverar. Well, Paton tells us this wonderful story about when he left home for college. E Paton nos diz essa história maravilhosa acerca de quando ele saiu da casa para o colégio.
He says, my father walked with me for 6 miles. Ele diz que o meu pai caminhou comigo 6 milhas. Most of the time we were silent. Na maior do tempo ele estava silencioso. His hat was off, so I knew he was praying for me. O chapéu dele retirado, então eu soube que ele estava orando por mim. And I could see his lips moving. E eu podia ver os seus lábios se movendo. Finally, we came to the place where we had to say goodbye. Finalmente chegamos ao local onde íamos dizer adeus. His tears and my tears began to flow. As lágrimas dele e as minhas começaram a fluir, a cair. Finally, my father grasped my hand Finalmente meu pai pegou a minha mão. and was silent for a full minute. E nós estávamos silenciosos por 1 minuto inteiro. And then he said, with all the affection of his soul, E depois disse com toda a afeição da sua alma, looking deep into my eyes, olhando profundamente aos meus olhos: God bless you, my son, Deus te abençoe, meu filho. and your father's God bless you. Que o Deus do teu pai te abençoe. I could not speak. Eu não pude falar. We embraced Abraçamos-nos and we parted. e separamos-nos. And I ran as fast as I could. E eu corri o quanto mais podia. And when I turned a corner in the road, E quando fiz a esquina na rua, I turned back to look back. olhei, virei-me para trás para ver. And there was my father around the next corner, and he turned back to look back. E ali estava meu pai na outra esquina e ele também virou-se para olhar atrás. And we waved again. E nós nos despedimos de novo. And as I walked on through my blinding tears, E assim, ao limpar os meus olhos molhados, I vowed then and there eu jurei ali e naquele momento that I would never offend such a God-fearing father. que eu nunca, jamais ofenderei um pai tão temente a Deus como este. And I prayed that my God would help me E eu orei que o meu Deus me ajudasse to live to his glory, a viver para a glória dele. and that my life would model what I had learned and heard and felt in family worship. E que a minha vida possa ser um modelo exemplar daquilo que eu ouvi e vivi e senti durante o culto doméstico em casa. May God help us to be real fathers Que Deus nos ajude a sermos pais verdadeiros and to love our children e a amar nossos filhos and to speak to their souls e a falar às suas almas from the time they're 3 years old. desde o tempo que são 3 anos de idade. Yes, to pray to God for them when they're still in the womb E a orar por eles enquanto ainda no ventre. and to raise a family like Joshua, E a criar uma família como a de Josué, saying, as for me and my house, we will serve the Lord. de modo que possamos dizer: quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Let's pray. Oremos. Great God of heaven, we thank thee so much for the gift of family worship. Pai Celestial, nós te adoramos tanto pelo dom do culto doméstico. We pray for those among us who are not doing family worship. Oramos por aqueles entre nós que não realizam este culto. Help them to begin as soon as they get home from this conference. Ajude-os, Senhor, a começar assim que chegar em casa desta conferência. Help the fathers here to get their wives and their children around them and to say, my dear wife, my dear child, I have been wrong. Ajude os pais, Senhor, a reunir os filhos, as mulheres, ao chegar em casa e dizer: meus filhos, minha esposa, eu errei. I have neglected family worship. Negligenciei o culto doméstico. Please forgive me. Por favor, me perdoem. And children and dear wife, we are going to begin it today. E filhos e esposa querida, vamos começar hoje. And Lord, if there are men here who are older and whose children are already gone out of their home, Oh, Pai, se há aqui homens cujos filhos já saíram da casa, may they still speak to their children pedimos que eles possam ainda falar aos filhos and ask for their e forgiveness pedir seu perdão. and begin to do with their grandchildren what they should have done with their E children. começar a fazer com seus netos o que deviam ter feito com seus próprios filhos. Please don't let us take our children
our wives, our grandchildren for granted. Oh, por favor, Pai, não permita que levemos por acaso nossos filhos, nossos netos, nossas esposas. Help us to be real leaders in the home, Ajude-nos a ser líderes verdadeiros no lar, real worshipers of God, adoradores verdadeiros de Deus, so that our children may also say of us, para que nossos filhos também possam dizer de nós: Dear Father, I thank you so much for making God real to me. Pai querido, agradeço-te tanto por fazer Deus real para mim no lar. Help us, O God, to Ajuda-nos, serve ó Thee Deus. with our families all our life, Ajuda-nos a servir-te com nossas famílias todas as nossas vidas. and wash away all our sins in the cleansing blood of Jesus Christ. E lave Amen. todos os nossos pecados no sangue purificador de Jesus Cristo. Amém.